domingo normalmente. Estamos organizando a escola dominical e todo o início do ano letivo e vai estar tudo certinho, tá bom? Então, bênção, olha aí, tanto de criança. Que bênção. Vamos orar? Pedir a Deus, ao irmão Carlos, que faça a Deus essa oração em favor das crianças. Amantíssimo Deus e eterno Pai, é com gratidão que nos chegamos diante de Ti, gratos pela vida de cada pessoa que adentrou este templo para adoração. Te louvamos pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor Deus, que aqui estão. Amém, Senhor. E hoje de uma maneira mais repleta, mais cheia, e todos preparados para ouvir a Tua palavra. Amém, Senhor. Dê a unção do Teu Santo Espírito a cada vida e a cada professor que vai trazer a mensagem, para que eles possam estar cada vez mais preparados para a honra e glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ir, né, as crianças até as suas salas. Nós vamos ler o livro, o Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 15, vamos ver os versículos 18, 19 e 20. Evangelho de João, capítulo 15, 18 a 20. Assim diz a palavra de Deus: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele vos escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra que foi lida desde o início desse culto, nessa noite. Pedimos que o Senhor possa, por meio de tudo que foi apresentado aqui, em adoração ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, respondendo ao Senhor através das nossas orações, através dos nossos cânticos, e ouvindo novamente a Tua palavra, lida, e agora lhe pedimos que o Senhor, pela graça e pela misericórdia, Senhor, nos dê o privilégio de, pelo Teu Espírito Santo, sermos iluminados em nossas mentes e corações para compreendermos mais a Tua palavra. Está claro, está em nossa língua, bem escrito, todos puderam entender, mas o Senhor nos dá o privilégio de tomarmos tempo para mergulharmos um pouco mais no significado destas palavras, trazer para o nosso contexto, entender, procurar com o Teu Espírito Santo aquela mesma motivação que o Senhor deu aos seus discípulos. Naquele momento foi o Senhor mesmo falando com eles. E agora é o Senhor mesmo falando conosco através da sua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos falar hoje sobre esse tema, perseguição e vitória, ou uma igreja perseguida, né? Uma igreja vitoriosa. Isso é marca da igreja verdadeira. Está em João capítulo 15, versículo 18 a 20, como nós acabamos de ler. John MacArthur Júnior, no seu livro A Guerra pela Verdade, ele sustenta que o discernimento parece ser algo muito fora de moda. Não há mais um empenho, segundo ele, para compreender as artimanhas do mundo no objetivo de destruir a verdade e os seus defensores, como se isso fosse possível. E nessa carência de discernimento, continua MacArthur,
As igrejas estão muito mais propensas na realização de programas para atrair incrédulos, ao invés de confrontar a incredulidade. Ou seja, não é que nós não devemos ter nenhum programa, programações para atrair incrédulos, mas é aquela coisa que a gente percebe hoje em determinados lugares. A gente estava conversando sobre isso esses dias. Igrejas que, na verdade, eles procuram trazer incrédulos, eles continuam na sua incredulidade e sendo afagados nas suas emoções, afagados no seu comportamento, como se Deus me aceitou assim, assim eu continuo e assim eu vou permanecer. Não é nesse sentido. E ele diz, nós estamos muitas vezes, nesse caso, mais desejosos de fazer amizade com o mundo, porque no final das contas isso é aparentemente mais agradável do que se separar de suas artimanhas. Assim, para evitar as perseguições e também as dificuldades, preferem se amoldar aos parâmetros do mundo do que investir na confrontação do erro. Ele afirma, se a verdade não pode ser proclamada sem temor na igreja, que lugar existe para a verdade? Como podemos edificar uma geração de cristãos perspicazes se nos atemorizamos com a ideia de que os não cristãos talvez não gostem de ouvir a pura e simples verdade? Está aí John Stott, mas é o MacArthur, tá bom? Só confundi, coloquei a foto errada ali. É John MacArthur. Esse é John Stott, para quem não conhece, não conhecia, já faleceu. Então, o texto que nós lemos agora há pouco, neste capítulo e versículo, tem a ver com essa coragem para dizer e viver a verdade que está dentro dos capítulos 13 a 17. O capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João registram as últimas palavras do Mestre, que, reunindo seus discípulos já à beira da morte, às portas da cruz, ele começa a dar algumas instruções para os seus discípulos, preparando-os para o pior, digamos assim, e também consolando, porque ele fala da missão do Consolador neste trecho do capítulo 15. Aí ele começa a falar sobre isso e ele termina com a oração sacerdotal, que é dividida, aí sim, John Stott divide em 3 partes esta oração, não somente ele, mas outros, lá em João 17. Quando Jesus ora por si mesmo, ora pelos discípulos que estão presentes ali e pelos futuros discípulos, ou seja, nós. Quando Jesus então ora, ele dá as instruções finais aos seus discípulos. Se nós não tivéssemos a oração sacerdotal ali no capítulo 17, podíamos ficar, não, isso é apenas algo reservado àqueles apóstolos, àqueles discípulos. Não, ele ora por ele, pelo ministério dele, por aquilo que ele está fazendo e vai fazer, a parte mais, o ápice do seu chamado, da encarnação, que é a morte e depois a ressurreição. Ora por aqueles discípulos para que eles pudessem receber a aplicação de tudo aquilo que ele está dizendo a partir do capítulo 13, e ora pelos futuros discípulos, aqueles que haverão de crer por intermédio daqueles, ou seja, eu e você. Eu gosto muito de observar esse tipo de coisa, como lá em Apocalipse capítulo 7, aquela grande multidão, como já disse aqui certa feita, Jesus viu uma grande multidão, João, uma grande multidão, eu estava lá, eu estou lá, pela graça de Jesus Cristo, ou seja, isso já ocorreu e estou lá. Quando ele ora no João capítulo 17, por aqueles que haveriam de crer por intermédio daqueles, ele estava orando por mim, e a oração de Jesus foi respondida, pela graça sou salvo, assim como você também que aqui está. Então, em todo esse contexto, nós temos esta passagem aí no meio, esse texto que tem a ver com coragem para viver a verdade, que está dentro desses capítulos 13 a 17, que registram estas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, que são aspectos de extrema relevância e necessidade para que a sua igreja pudesse e fosse bem instruída no meio desses apóstolos e por meio desses apóstolos e discípulos. Então, de certa maneira, estas palavras sistematizadas nesses 5 capítulos
13, 14, 15, 16, 17, que estimula os irmãos a orarem com esse contexto, são as últimas palavras de Jesus. O cenário é o mesmo, é o cenário que está descrito em Mateus capítulo 26, em Lucas capítulo 22 e Marcos capítulo 14. A diferença que se dá entre João e os 3 evangelhos nessa ocasião gira em torno do fato de que João não detalha o sacramento da ceia em si, mas ele prefere dar detalhes de todos os eventos e palavras de Jesus nesse último encontro com todos os seus discípulos antes da sua morte e ressurreição e assunção. E entre tantas palavras, nós observamos que o texto nos apresenta, esse texto, ele tem o objetivo de nos apresentar esta grande oposição do mundo contra a verdade personificada nas palavras e na pessoa de Jesus, que haveria de marcar também seus verdadeiros seguidores e sua igreja verdadeira, ou seja, nós que aqui estamos, salvos pela graça, alvos daquela oração em João capítulo 17, que foi respondida. A prova disso é que eu estou aqui e você aí sentado ouvindo, e você que está acompanhando pela internet também. F.F. Bruce, um teólogo, diz que este ponto nas palavras de Jesus são muito importantes, pois ele está a poucas horas de sofrer a consumação da perseguição por parte daqueles que o perseguiam. Dentro de poucas horas, Jesus seria crucificado como resultado do ódio dos homens, ainda que esse fosse o plano de Deus. Esse plano que tinha a ver com a obra de redenção. Por isso era necessário deixar bem clara essa mensagem aos seus discípulos, que o mesmo ódio direcionado a ele também teria como alvo os discípulos. E nós estamos nos esquecendo disso. Nós estamos nos esquecendo disso. Às vezes a igreja, como disse há pouco, é melhor aquele cacto, né, que você põe uma música, ele dança conforme a música, é melhor a gente se amoldar, porque não teremos dificuldades. Em Minas Gerais, a terra natal, eu gosto de nadar no São Francisco quando eu vou lá, faz tempo que não, mas eu um dia fiz a experiência de nadar contra a correnteza e alguém ficar do lado de lá filmando. A gente não sai do lugar, né? Um pouquinho, vai chegando um pouquinho, mas não sai do lugar. Mas quando você boia, você vai longe, né? A favor da correnteza. É muito mais fácil, é muito mais pôr uma boia, né? Descendo lá umas pedras que tem lá e fica gostoso, do que você tentar subir. O ruim de você descer é que você tem que voltar, não pode voltar, tem que voltar pela areia, né? E lá em cima não dá para ser nadando, que vai ser muito difícil. Então essa é a situação, e nós estamos nos esquecendo desta situação de opressão, de tribulação que a igreja deverá, passou no passado, tem enfrentado essas dificuldades e vai continuar enfrentando, até que Cristo volte. Kevin DeYoung e Greg Smith, escrevendo um livro, A Missão da Igreja, ele diz claramente que nós achamos, né, temos a tendência de achar que não, vamos pregar o Evangelho e vai virar uma paz maravilhosa, tudo vai acontecer aqui, até sem precisar da volta de Jesus. E ele deixa claramente que isso não vai acontecer. A paz verdadeira, total, o encerramento de todo tipo de tribulação e de luta que a igreja militante, a igreja que se opõe ao mundo, deve sofrer, exatamente porque ela é uma igreja verdadeira. Ela precisa ser destacada, ela precisa ser constantemente relembrada. A pregação do Evangelho modifica as famílias, o nosso contexto, sim, mas aquela transformação, a consumação, o estado final dos santos, só virá depois do retorno, com o retorno de Jesus Cristo. Até lá, nós temos muita coisa para enfrentar. E precisamos nos lembrar disso, inclusive nesse contexto nos quais nós estamos vivendo. A perseguição e a vitória são marcas de uma verdadeira igreja cristã, isso é fato.
Se você olhar no decorrer da história bíblica, a história contemporânea, a história atual, aqui no Brasil nós temos o privilégio de abrirmos a igreja e colocar aí um letreiro bem luminoso na frente, dizer Igreja Presbiteriana do Jardim Goiás. Todos sabem que é uma igreja de crentes, que está lendo a Bíblia aqui nesse momento. Não há nenhum problema por enquanto. Mas essa não é a realidade ao redor, no mundo inteiro. Há lugares hoje, nesse instante, em que não se pode fazer isso. Abrir a Bíblia em determinados lugares na China, na Coreia do Norte, é pena de morte, é prisão. E outros países aí da América Latina que nós estamos percebendo claramente. Há cristãos nesse momento que estão presos exatamente porque servem a Cristo. Nós estamos vivendo numa situação diferente, mas nem por isso devemos pensar que os nossos irmãos, que isso não tem a ver conosco. A Bíblia diz que quando um membro sofre, todos sofrem. Isso não tem a ver apenas com a membresia da Igreja Presbiteriana do Jardim Goiás, mas de todo o corpo de Cristo. Precisamos nos atentar a isso. O sofrimento de um irmão lá na Coreia, lá na China, em Eritreia, onde quer que seja, é também o nosso sofrimento, porque nós somos membros do mesmo corpo, a igreja invisível. Então a perseguição e a vitória, não somente a perseguição que eu estou falando aqui, mas também a vitória. Vejamos como nós podemos compreender isso à luz desse texto, analisando como Jesus afirma sobre essa relação da perseguição e da vitória. O ódio do mundo sobre a igreja e sobre o cristão. Primeiro aspecto que precisamos pensar. Veja o que diz o versículo 18 do texto. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Olha, Jesus está deixando claro que o fato de nós sermos odiados é porque Ele foi odiado. Antes de sermos odiados, é porque Ele mesmo foi odiado. Ele destaca esse texto, se o mundo vos odeia, ou se o mundo odeia vocês, isso é uma declaração de Jesus, de confirmação, não apenas de uma possibilidade remota, mas é um fato, queridos irmãos, que fica muito distante de nós, porque ainda não estamos passando por isso de uma forma policial, legal, política, de certa forma ninguém vai entrar aí, eu espero, e não permitir que esse culto seja feito, ou que proíba que haja reuniões do jeito que for. Então, nós não temos essa noção, mas quando a Bíblia afirma em Mateus 25, da tribulação que a igreja haverá de passar antes que venha o fim, nós precisamos estar preparados para isso, cada vez mais. Nós temos observado os princípios do reino de Deus sendo afrontados. Nós não temos uma perseguição, digamos assim, jurídica, entre aspas, mas temos uma perseguição intelectual. Nos temos também ideológicos. E tantos outros aspectos que os senhores e a senhora sabem do que estou me referindo. Daquilo que nós recebemos, aquilo que nós percebemos, um complô mesmo, não tem teoria da conspiração não, é um complô mesmo em forma de vários aspectos. Eu estava vendo aqui, a minha neta lá ontem, vovô, saiu um desenho novo, vamos assistir comigo? Vamos, não sei o nome do desenho, sei lá, acho que Mundo Estranho, não sei. Tá, então vai, senta aí, vamos ver comigo. Aí, logo na primeira cena, está aí o garoto lá, adolescente, o outro adolescente desenho animado, flertando um com o outro, né, de uma relação mesmo, homoafetiva, de criar. E aí meu Deus, tomara que elas não tenham percebido nada, né? E falei para a mãe delas, esse desenho tem isso, tem isso, tem isso. Depois, será eu não vi? Vem cá, assista. Aí percebeu claramente, até numa frase que um dos personagens assim, vamos lá, vamos adiantar a nossa vida, para com esses 2 minutos de flerte fofo entre vocês dois. Então a gente não percebe, mas essas coisas estão lá.
preparando terreno para que quando nós menos imaginarmos, trazemos nossos filhos para a igreja, muitas vezes achando que eles são convertidos, e eu, infelizmente, recebo essa notícia, semana mesmo, alguma coisa nesse sentido, né, do susto de um pai com relação a determinadas coisas que ele jamais imaginava. Que essas coisas estão sendo minadas. Se o mundo odeia vocês, é uma declaração de confirmação, não apenas de uma possibilidade, é um fato. Jesus sabe que isso será uma realidade, tanto mais seus discípulos se assemelhem a Ele, quanto à prática do que Deus ordena e deseja para o seu povo. O verbo odiar está na voz ativa, que demonstra uma ação clara e intensa por parte do mundo. E aí, quando nós falamos de mundo, João se refere a mundo com vários significados: mundo criação, mundo humanidade, mundo... e aqui é o mundo sistema, é aquilo que é oposto a Deus. Este mundo é em oposição, todos os sistemas, todas as leis, todos os pensamentos, todas as músicas, todo livro, toda a poesia, toda a cultura que se opõe a Deus. Esse mundo que João está falando aqui, que Jesus está falando no Evangelho de João. Nesse contexto, esse sistema de valores opostos a Deus, bem como das pessoas comprometidas com estes valores. Então, esse é um ódio ativo, contínuo, constante. Nós não podemos baixar a guarda. John Gill, comentarista, destaca que tão logo os discípulos tiveram conhecimento de que eles são amados por Jesus, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ele destaca, diz Gill, que os discípulos deveriam entender que esse tipo de amor não lhes seria dado pelo mundo. O mundo dá ódio. Este mundo, como disse para vocês, não é a criação, não são a humanidade, é o que está por detrás. É este sistema, é a cultura, é tudo que se opõe aos princípios de Deus. É aquela coisa que diz assim: lá vem você com a Bíblia no trabalho, lá vem você com a Bíblia aqui na reunião de família, lá vem você com a Bíblia para dar alguma... no projeto político, pedagógico. É importante frisar que ninguém pode nos amar como Jesus. O que os discípulos precisam estar familiarizados, e até mesmo para saber lidar com isso, é com o ódio do mundo, com a perseguição desse sistema de valores opostos a Deus, aquilo que persegue a verdade do Evangelho. Para John Gill, essa partícula, se o mundo vos odeia, o mundo odeia vocês, é uma conjunção que ela não está demonstrando algum tipo de possibilidade de tal coisa a ocorrer, mas ela é aplicada como uma constatação de tudo que os discípulos viram ocorrer com seus mestres. É como se eles tivessem: vocês viram isso, o que aconteceu, o que está acontecendo? Então, quando acontecer com vocês, saiba que odiaram a mim primeiro. Ou seja, ele está indo para a morte por causa, primeiramente, da vontade de Deus em cumprir seu propósito, mas encaminhado pelo ódio contra ele por parte de um sistema e de pessoas comprometidas com um mundo que odeia a verdade. E Jesus usa esse verbo, saiba, ou sabei, deixando claro que fique certo quanto a um ponto primordial dessa questão, que é a seguinte: saiba, se o mundo odeia vocês, saiba ou sabei que primeiro do que a vocês, o mundo odiou a mim. O problema é comigo. Se vocês não forem meus discípulos, não haverá problemas. Pelo menos no mundo, né? Não haverá problemas nessa cronologia nossa. Vai ser tudo bem, tranquilo. O ódio das trevas do mundo e de homens perversos contra os discípulos de Jesus se dá exatamente porque eles são seguidores de Jesus.
O ódio sentido pelos discípulos é uma espécie de continuidade do ódio contra as palavras de Jesus, tanto mais elas são repetidas pelos discípulos, e contra sua pessoa, tanto mais esses discípulos andem e se comportem como Jesus se comportou, queridos. Nós vamos aprender na escola dominical andando nos passos de Jesus, no ano, a partir de, já estamos, né, com um livro agora do Mark Jones, e depois o outro livro que é Seguir nos Passos de Jesus, da editora Fiel. Esse livro está à disposição para download gratuito na editora Fiel. Procurem lá, faz o seu registro na editora Fiel e você vai poder baixar gratuitamente esse livro para acompanhar e estudar sobre essas lições. Mas, de fato, isso é o que importa. Esses discípulos, quanto mais andam, quanto mais se comportam como Jesus se comportou, mais ele terá desse ódio ativo, queridos. Isso talvez nós não percebamos, porque às vezes nos amoldamos. Mas se você tiver, como disse, todo o assunto no seu dia a dia, no seu trabalho, se você apresentar a Bíblia, logo, logo vão te taxar, lá vem o cara da Bíblia em tudo. Não é, como diz, um nome tão complicado, mas é um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, falando sobre a Palavra de Deus, agora não me lembro o nome dele, não gravei, é muito complicadinho, mais do que o meu é só espirrar que sai, o dele nem espirrando sai, né? Tem que ler mesmo. Então, ele fala sobre isso, que às vezes nós somos um advogado cristão, ou um médico cristão, ou um professor cristão. Aí a gente aplica algumas coisas do cristianismo na minha profissão, e aí eu aplico algumas coisas de Cristo no meu trabalho, mas ele muda, ele diz, na verdade nós somos cristãos professores, cristãos advogados, cristãos médicos, ou seja, o nosso cristianismo define o nosso comportamento. Muda sim, eu acho interessante isso que ele diz. Então, quando nós mudamos isso, há esse tipo de oposição, de dificuldades. E nós vamos abrir mão disso? Muitos preferem, para não ter oposição, não ter dificuldade, não ter problemas. Mas isso não nos marca como igreja verdadeira, porque a perseguição é marca de uma igreja verdadeira. Quando você segue a Cristo. Pedro diz, quando você é perseguido injustamente, né, dê glórias a Deus, está fazendo a coisa certa. Mas se você é perseguido por fazer injustiça, não tem glória nenhuma nisso aí. Está mais do que justo ser perseguido fazendo a injustiça. Então, Jesus, como é que ele foi tratado? No início do seu ministério, antes disso, né, ele, como disse há pouco, os discípulos devem se comportar como Jesus se comportou, e aqui eu faço alusão à escola dominical, quando o reverendo Sérgio citou para vocês 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que é discípulo de Jesus, esse deve andar como ele andou. Não existe meio termo, está aí na Bíblia, como eu costumo dizer, que os senhores e as senhoras têm nas mãos, não sou eu que escrevi, está aí, aquele que diz, 1 João 2, 6, aquele que diz que é discípulo dele, deve andar como ele andou. É uma situação difícil, irmãos, mas Jesus não diminui o padrão. Ele não fala, bom, dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do inimigo, né? Amar os inimigos e orar se os persegue, isso é muito difícil, até para mim mesmo, que estou falando com vocês. E a gente pensa, não, mas isso aqui acho que não. Jesus, não, peraí, esse aí não, você não precisa orar, porque esse é muito ruim, esse é muito inimigo seu. Ele não fala isso, ele diz, orai por todos os seus inimigos e por todos os que vos perseguem. Um termo que inclui tudo, não deixa nada de fora. Então é complicado nós não entendermos isso, e aí já a gente vai entender como fazer isso. Jesus foi tratado no início do seu ministério, foi cruelmente tentado pelo próprio diabo, chamado de pecador porque comia com pessoas imundas, em Mateus 9,11, foi chamado de chefe do maioral dos demônios, foi preso, em Mateus 9,32, ele foi preso, traído, produziram provas falsas contra ele, testemunhas mentiram, tentaram apedrejá-lo, bateram nele, socaram seu rosto até desfigurá-lo,
cortaram suas costas com chicotes cravejados de ferro. Não foi espanador, não. É o flagrum, que é um chicote pesado com tiras de couro, com ferro entrelaçado e com pontas de ouro. Flagrum, cada chibatada arrancava um pedaço da pele. E ele sofreu tanto que foi preciso que alguém carregasse para ele o madeiro. Bateram nele, cortaram suas cordas com chicotes de ferro, ossos e pregos, penduraram numa cruz, o mataram. Por quê? Por causa da verdade. Por causa da verdade. O que ele pregava era a mais pura verdade. O que ele ensinou, a mais pura verdade. O que deixou escrito é a mais pura verdade. O que Jesus afirma ao dizer a expressão antes de vocês fizeram primeiro comigo é significativo, porque não se trata apenas de que ele foi o primeiro a ser perseguido, mas que fizeram isso com o cabeça, que ele foi o primeiro perseguido, desculpe, mas que fizeram isso com o cabeça da igreja. Portanto, é mais do que esperado que todo o seu corpo, que é a igreja, formada por verdadeiros discípulos, também sofra. Ele é o próton da igreja, é o protótipo de sofrimento. Essa mesma mensagem, em essência, que encontramos no discurso de Jesus, capítulo 6 de João, quando ele falou de sacrifício e que muitos deixaram de segui-lo. Essa é a mensagem que até hoje tem feito pessoas desistirem do cristianismo verdadeiro, como lá no João capítulo 6, muitos deixaram Jesus. Essas palavras suas são duras, te ouviremos mais tarde. Quando o Senhor voltar a curar, esse sol aí não fizer tanto mal, a gente volta a te ouvir. Mas agora esse discurso de comer do meu sangue, beber do meu sangue, comer da minha carne, sacrifício, isso a gente não está disposto, não. Te ouviremos mais tarde. E ele diz para os discípulos, você quer ir também? Não, eu não. Para quem iremos, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Essa é a mensagem que até hoje tem feito pessoas desistirem de um cristianismo verdadeiro, porque não querem isso, querem vida sossegada, mas cheia de amigos que perspicazmente os envenenam, do que seguir uma vida de luta pela verdade autêntica. Esse veneno que é colocado aos poucos para fazer afastar. Eu, uma vez, aconselhando uma jovem da igreja, não essa, uma igreja que eu pastoreava, e ela, da equipe de louvor, e começou a namorar com um rapaz que não era crente. Eu disse, não faz isso não. Mas ele é uma pessoa boa, não sei o quê, né? Tá, vamos fazer um discipulado então. Eu vou fazer um discipulado, dá 6 meses aí para você começar o namoro. Ele vem lá em casa, a gente vai conversar com ele. Toda semana, 1 hora por dia, a gente vai estudar a Bíblia, aí depois a gente conversa. Segunda semana ele não quis mais. Depois descobriu que ele tinha até filhos e tinha tudo, né? Graças a Deus, a menina casada hoje com um rapaz cristão, tem uma empresa boa, está trabalhando na igreja onde ela é membro hoje, e na equipe de louvor. Porque essas coisas vão envenenando. Quantas pessoas você conhece que começou, uma pessoa boa aqui na equipe de louvor, não sei aonde, talvez na sua igreja, e hoje sumiu. Vai sim, aos pouquinhos, sendo envenenada, sendo ludibriada. Não sai daqui sem considerar esse alerta. Ser discípulo de Jesus não é um caminho fácil, desprovido de dificuldades, de vida cheia de bênçãos materiais, como se seguir a Cristo fosse ser dono de uma varinha mágica para uma vida de facilidades em tudo. Não é. Trata-se de um caminho estreito. Poucos acertam com ele. Apesar disso, não poucos de nós temos nossas casas, nossos bens, nossas comodidades. Temos como pagar as contas. Mas isso é misericórdia. Porque o que nos espera é cada vez mais luta, quanto mais vivemos o Evangelho. Segundo ponto, que ele fala sobre esse amor fingido. Versículo 19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era
seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Se vocês fossem do mundo, essa é a expressão, né? Se vós fossem do mundo, o mundo amaria vocês, o que era seu. Olha o verbo na língua original, a palavra amar é filéu, que significa gostar, tratar carinhosamente, dar boas-vindas, favorecer, de modo que Jesus está afirmando aos seus discípulos que aquilo que se opõe a Deus, quando encontra gente, instituições, governos, artes e tudo mais que tem como filosofia se opor a Deus, recebe desse mesmo sistema tudo o que ele precisa para cada vez mais se afastar de Deus. Ele dá suporte, dá sustento, dá amores, dá carinhos, dá beijos, recursos, para que tais opositores de Deus sejam muito bem alimentados. O tempo verbal indica atitudes contínuas ou repetidas. O mundo jamais irá cortar o sustento e jamais deixará de oferecer condições que beneficiem o desejo daqueles que pretendem se afastar de Deus. Em palavras simples, quanto mais corda ele quiser para se enforcar, o mundo dará. E se faltar corda, ele vai providenciar a fabricação de mais corda para prover meios para que os que se afastam de Deus possam ir cada vez mais para o fundo do poço e quando lá estiverem, ele corta. Não vai tirar de lá. Qualquer fio que possa favorecer o retorno de lá é retirado. E vocês sabem do que eu estou falando. Muitos estão ainda pendurados nesta corda, descendo, descendo, achando que logo pode voltar. William Hendricks afirma: se vocês devessem sua origem espiritual ao mundo, ou seja, se vocês fossem como o mundo em seu interior e caráter, o mundo teria afeição por vocês, pois ele estima os que são dele. O mundo gosta, não ama, o mundo gosta, a palavra é filéu. É diferente de amor. Werner Buhr, teólogo luterano alemão, ele diz, abre aspas, quando experimentamos o pouco ódio do mundo, isso é um sinal da falta de amor e seriedade em nossas condições de cristão. Apenas em cristãos, as igrejas conformadas com o mundo, este reconhece o que é dele e gosta desses cristãos. O ódio do mundo é, ao mesmo tempo, uma prova forte para a verdade da mensagem cristã. Não se odeia meros sonhadores, não se odeia meros contadores de lendas. Fecha aspas. Na segunda parte desse versículo, Jesus destaca que a igreja não deve esperar do mundo, desse sistema de valores opositor a Deus, qualquer benefício. Pelo contrário, como a igreja, só a igreja, porque foi retirada desse curso, desta estrada e desse sistema de valores, gente eleita, gente escolhida por Jesus para viver para a glória e amor a Deus acima de tudo. Este mundo devota todos os tipos de manifestação de ódio possível contra os discípulos verdadeiros de Jesus, representada na terra pela igreja dele. Calvino, reformador, diz assim, abre aspas, esta é outra consolação que a razão pela qual são odiados pelo mundo, é porque foram separados dele. Ora, esta é a sua verdadeira felicidade e glória, porque dessa forma foram resgatados da destruição. Está clara a evidência de que são cristãos, discípulos de Cristo. Vá para casa hoje ainda ciente de que o amor que o mundo te oferece é falso, é enganador, é infiel, pode ser bonito, ajeitado, mas é falso, é enganador, é infiel. É infiel. Trata-se de um tipo de engano que se veste de amor para colocar você no mais profundo dos ambientes do inferno e de lá jamais ajudá-lo a sair. Ele te oferece veneno em copo de ouro. Dia desses, eu estava conversando com uma pessoa do meu círculo de convivência.
e aqui eu vou deixar claro, né, vou citar, para que vocês estão assistindo essa rede de TV? Pensem qual for, né? A tal da novela, né? A desinformação, mentira, a novela, estou assistindo. Você, como cristão, acha que deve assistir temas que têm adultério, falsidade, mentira, que para mim foi escrito no colo de Satanás. Coisas que estão colocando dentro da nossa casa, princípios estranhos. Como é que eu, cristão, estou vendo isso? Aí a pessoa falou assim, mas eu sou um crente, né? Nada me afeta, sou um cristão. Então eu falei assim, o que você acha de eu chegar aqui e falar assim, antes de vir para o culto, eu estava assistindo vídeos pornográficos. Mas como eu sou um cristão, nada disso me afeta. O que vocês acham disso? É a mesma coisa, irmão. Eu não posso me alimentar das coisas que são claramente ligadas com o inferno, com o mundo, com o sistema em oposição a Deus. De um exemplo bem prático. E tem outras coisas que nós podíamos citar claramente aqui. Mas isso foi o que eu estava conversando. Então, vá para casa hoje entendendo sobre essa questão. O amor que o mundo oferece ao crente é falso, é enganoso, é infiel. Terceiro e último ponto, aí entra a questão da vitória, né? Um perseguidor vencido. Porque a Bíblia diz, lembre-se das palavras que eu disse a você, versículo 20, o servo não é maior do que o seu senhor, ok? No sentido da perseguição. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, como nós já destacamos. Mas ele diz, se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Que maravilha! Porque ele está dizendo, olha, há perseguição. Eu disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, que sou senhor, quanto mais vocês que são servos deste senhor. Mas ele diz, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, como já destacamos antes. Mas agora ele diz, se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Que maravilha, irmãos. Por isso que eu sei que o que eu estou pregando aqui será guardado por aqueles que Deus quer que seja guardado. Não me importa aqui os efeitos aqui nesse momento. O que importa é que Deus me promete que a palavra dele será guardada, como guardaram, a palavra que eu disser em nome dele será guardada, assim como guardaram a dele. A razão disso, a prova disso, são os milhares e milhares de cristãos, nesse momento, pregando a palavra de Deus, e a multidão de pessoas que, nesse momento, ao redor do mundo, estão sendo encontradas pelo Cordeiro de Deus. A prova é esta igreja aqui, olha, os irmãos daqui, eu estou vendo vários desses que foram atingidos pela palavra de Jesus, por meio de algum pregador, de alguém que vos discipulou, que alguém que falou do evangelho para você, não é? A evidência está aí, clara. Quem precisa guardar, vai guardar, porque é palavra do Senhor. Se guardaram as minhas palavras, guardarão de você. Ele revela o porquê somos discípulos de Jesus. Nele vemos a ênfase do preço de seguir a Cristo, consciência de que jamais poderemos ser menos perseguidos do que Jesus, tanto mais nos assemelharmos a Ele. Ser discípulo de Jesus não é um caminho para quem quer vida mansa, sem lutas contra um sistema cruel de valores que procura destruir todos os valores que o cristianismo representa, desde o menor dos valores. Uma vez que todos são opositores do mundo, em inimizade contra Deus, assim, não podemos esperar que seguir Jesus de perto seja uma religião de facilidades, de benefícios. O verdadeiro cristão e a igreja fiel à palavra santa sempre estarão engajados numa batalha para que os princípios do evangelho sejam observados. Mas ele diz, se guardaram as minhas palavras, guardarão a de vocês. Esse é o argumento principal. Hendricks destaca, presumam, disse Jesus, por assim dizer,
aqueles que eles guardaram a minha palavra. O resultado, então, invariavelmente também guardarão a de vocês. Também guardarão a de vocês. Por isso ele é um perseguidor vencido. Nesse versículo temos uma palavra de esperança, porque ele afirma claramente que não é só a perseguição o resultado na vida daqueles que seguem a Cristo. Também revela uma grande palavra de confiança que, quando pregamos o Evangelho de Jesus, ele encontrará, esse Evangelho, a mensagem, encontrará aqueles que deverão guardá-la no coração e na mente. E nós não podemos nos esquecer disso. Isso deve nos revigorar. Então lembra daqueles que não conheceram a Cristo ainda na sua família, no mundo, ou em qualquer lugar que você esteja, o que nós temos que fazer é pregar a palavra. Quando nós pregamos a palavra, nós temos que ter a confiança de que ela vai encontrar o lugar certo. Ela vai encontrar aquele que precisa ser encontrada. Nós não jogamos em vão a nossa semente, como Jesus diz. Apesar do espinho, da pedra, do chão duro, de qualquer coisa, diz, o semeador saiu a semear. Ele não fala, eu não vou semear aqui, vou semear, ele diz. Ele saiu a semear. Ele saiu a semear. Algumas caíram em terra rochosa, outras em espinhos, mas outras no beira do caminho, os pássaros comeram, e aí vocês têm depois, certamente, os significados disso em outras ocasiões, se já não tiveram. Mas diz, uma boa semente caiu no lugar certo e produziu a 100 por 1. Uma semente produzindo 100. Lembra que eu falei semana passada na escola dominical, chupando melancia ali, não sabe quantas sementes tem dentro de uma melancia, mas comendo a gente consegue descobrir. Agora, pegando uma semente daquela, a gente jamais saberá quantas melancias tem dentro daquela semente. Jamais saberemos. Então, se guardaram, vão guardar de Jesus, vão guardar a nossa. O mundo persegue, mas o mundo não pode impedir o avanço do Evangelho. Não pode. É isso que significa quando Cristo disse que ele amarrou o valente. Ele está solto, Satanás, mas ele está limitado. É por isso que há conversões. Se ele não estivesse limitado, não haveria conversões. Mas há limite para o mal, e esse limite só pode ser posto por Deus. Então pregue a palavra, porque se guardaram as de Jesus, vão guardar a sua, que vier aliado com a de Jesus. Ou seja, ainda que sejamos perseguidos na pregação do Evangelho, devemos ter como certo de que a caminhada de semeadura do Evangelho, algumas, como diz, cairão em terreno bom, outras não, mas nós devemos semear. E diz Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10, que haverá dezenas, centenas, milhares e milhões, bilhões de corações de todas as tribos, línguas e nações, em pé diante do Cordeiro, com palmas nas mãos, dizendo ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Isso pela nossa pregação. Não são os anjos, não são as pedras, é nós, é a nossa pregação, é a igreja, eu e você. Vá para casa hoje com esse alerta contundente. O mundo odeia o Evangelho. O mundo odeia o Evangelho, mas nós sabemos que ele empenha todos os esforços para perseguir qualquer um que tenha a semelhança do Mestre Jesus, o Senhor e Salvador do mundo. Se você é verdadeiro discípulo de Cristo, uma das evidências claras disso será a perseguição. Mas saiba que se você é perseguido, isso além de evidenciar que Jesus é seu Mestre, Senhor e Salvador, revela também que o mundo o persegue, porque por meio de sua pregação, do Evangelho, gente tem sido liberta das garras do inferno, pessoas têm sido resgatadas dos abismos profundos. Pensa aí, talvez na sua própria vida, na vida de outras pessoas, que abismos eles estavam, que não tinham esperança nenhuma, caso perdido, mas o Evangelho trouxe. Gente que foi liberta das garras do inferno, pessoas resgatadas dos abismos profundos, nos quais foram abandonadas pelos poderes que se opõem a Cristo. Eles nada podem fazer quando a voz do bom pastor é ecoada pela sua pregação, pela pregação do crente,
e de sua igreja. Assim Jesus alcança, resgata pessoas. Filipenses capítulo 1, 28 diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. As minhas considerações finais com relação a isso, com 2 pontos para resumir. Primeiro, o problema é Cristo. Nosso maior problema em relação ao mundo é Cristo Jesus. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que enviou. O fato é, como afirma F.F. Bruce, o fato de serem aqueles discípulos, assim como nós, perseguidos por causa de Jesus, era um sinal de que eles pertenciam a Jesus, sendo ao mesmo tempo uma prova do julgamento que virá sobre os perseguidores. No final das contas, a igreja, mesmo perseguida, ainda será vitoriosa para sempre. Amém. Segunda consideração: em face disso, também a solução e conforto são por causa de Cristo. A solução e o conforto. E eu encerro lendo aqui para vocês 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 a 10. Escutem a leitura desse texto. Diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulações a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Diz assim a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que fique aqui esse alerta e esse consolo de continuarmos pregando o Evangelho, de vivermos apesar de tudo. As coisas não serão mais fáceis com o passar do tempo. Serão mais difíceis. Mas isso está escrito nas Escrituras. Mas também é tempo de vitória, porque estamos caminhando para a consumação de todas as coisas. E Jesus vai cumprir essa palavra dele. Ele prometeu que nasceria, nasceu. Ele prometeu que morreria, morreu. Ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. Por que nós achamos que ele não vai cumprir a última parte, que é o retorno? Vai cumprir. Consumação de todas as coisas. Tem data e hora no céu para terminar as tribulações. Oremos em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela sua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o rosto do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa fazer com que nós tenhamos cada vez mais a capacitação que vem do seu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude a permanecermos, apesar de todas as tribulações que certamente virão sobre este país, sobre esta terra, sobre este planeta, conforme o dia se aproxima. Nós observamos os sinais, as coisas que pontualmente têm sido observadas no decorrer da história. Nessa última etapa, nessa última hora, que é a hora em que Jesus nasceu e a hora que Ele voltará. Estamos nesse último tempo, não haverá outra. Então que o Senhor nos prepare para toda boa obra, para que o Senhor nos ajude a ter esperança no meio da perseguição, tendo certeza de que conversão serão encontradas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a plena capacitação do Espírito Santo estejam com vocês. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar, nós teremos o pós-lúdio e ainda durante o culto haverá ainda a recepção de membros à igreja, daqui a pouquinho. Depois, logo após o